sessão especializada em dissídio individual, pedindo a proteção de Deus para que todos tenham um bom trabalho. Eu vou pedir para a secretária do Pleno apregoar o primeiro processo com divergência. Bom dia a todos e a todas. Primeiro processo da pauta, não temos sustentações orais. Número de ordem 5, mandado de segurança 2247/2024, de relatoria do desembargador Luciano Alexo e com registro de suspeição do desembargador Eduardo Pugliese e de impedimento do desembargador Valdir Carvalho. Desembargador Luciano Alexo. Pois não, presidente. Aqui é a questão de reintegração de trabalhador em sede de tutela de urgência. O mandado de segurança foi implementado pela nossa Refrigerantes, questionando esse ato do juízo de primeiro grau. E aqui eu estou confirmando a decisão impugnada e, de acordo com o parecer do Ministério Público do Trabalho, eu estou denegando a segurança. Caso o trabalhador obteve decisão da Justiça Comum determinando o benefício na modalidade 91. Eu verifico até que tem até uma divergência aqui da doutora Clara Saboia. Então o senhor está denegando a segurança, não é isso? Exatamente. Pois não, desembargador. Como vota o desembargador Milton Gouveia? Senhor presidente, eu estou acompanhando uma divergência com os fundamentos da doutora Clara, que já está em tela também. Pois não. Como vota o desembargador Fernando Cabral? Eu estou acompanhando o relator. Como vota o desembargador Edmilson Alves? Acompanhando o relator. Como vota a juíza convocada Márcia de Windsor? Também estou acompanhando o relator. Como vota o desembargador corregedor Paulo Alcântara? Eu acompanho o relator. Como vota o desembargador Valdir Carvalho? Desculpa. Como vota a desembargadora Maria Clara Saboia? Eu divido. Tem uma questão interessante nesses processos. Se determina uma reintegração de uma pessoa doente, a pessoa continua no mesmo cargo, que é a reintegração no mesmo cargo, continua fazendo o mesmo serviço. Não se determina uma modificação de função e fica até onde se considerar que deve se ficar, né? A sentença. Agora, interessante é isso, não tem uma modificação da função dela. Porque geralmente a pessoa doente, por algum motivo, tem que haver pelo menos uma determinação de mudança de função. Não, fica. Não há uma outra determinação da Previdência, porque essa aqui até foi negada, né? Só uma decisão judicial que manda se reintegrar e acabou. Não tem suspensão do contrato porque está doente, nada. Então, não há qualquer modificação na situação desta reclamante que entrou alegando doença por causa da empresa. Continua lá e ela também não pede nada, não pede desvio, não pede que fique em outra função, nada. Então, realmente, é algo, pelo menos assim, difícil de entender, né? Essas determinações de reintegração aqui no mesmo lugar, no mesmo cargo. Mas eu não vou ficar batendo de novo nessa mesma tecla que a gente já conhece, a matéria, cada um que reflete como tem que refletir. E eu estou acompanhando a divergência. O desembargador Milton, né? Como vota o desembargador Sérgio Torres? Estou acompanhando o relator, presidente. Então, proclamando o resultado por maioria, de acordo com o parecer do Ministério Público do Trabalho, denegar a segurança. Vencidos os excelentíssimos embargadores Milton Gouveia e Maria Clara Saboia, que concediam a segurança. Custas processuais pelo impetrante e o voto divergente fica a cargo do desembargador Milton Gouveia. Próximo processo, número de ordem 6, mandado de segurança 2263/2024, de relatoria do desembargador Milton Gouveia.
Desembargador Milton Gouveia. Esse é um caso recorrente aqui, senhor presidente. Se Vossa Senhoria permitir, eu faço a leitura Pois não. da ementa. Pois não. Direito processual do trabalho e empresarial, mandato de segurança, bloqueio de conta de empresa em recuperação judicial. Segurança concedida. Razões de decidir. A jurisprudência reconhece a competência do juiz universal da recuperação judicial para tratar da expropriação de bens da recuperanda, cabendo à Justiça do Trabalho a pena apuração dos créditos. A determinação de bloqueio de ativo financeiro afronta os princípios da universalidade e da preservação da empresa previsto na legislação falimentar, prejudicando o plano de recuperação em curso, com a seguinte conclusão: conceder a segurança e caça a ordem deferida pela autoridade coatora para bloqueio e penhora em contas bancárias da impetrante em recuperação judicial, custa pelo litisconsorte passivo no valor de 392, no valor corrigido, porém dispensada. Ex vigilante. Pois não, desembargador. Como vota o desembargador Fernando Cabral? Estou acompanhando o relator. Como vota o desembargador Edmilson Alves? Senhor presidente, eu estou divergindo com o devido respeito, porque observo que esse é o tipo de provimento dado na instância de origem que afasta essa regra que está situada no voto do ilustre relator. Trata-se de custas e de contribuição previdenciária. A norma citada pela autoridade é muito clara, é uma exceção àquela regra do artigo e diz que isso pode ocorrer e ocorrerá dentro do nível de colaboração judiciária, que é o que o juiz está fazendo. Quer dizer, o ato em si de bloqueio não está impedido pela lei. Exatamente a legislação que trata das empresas de recuperação permite não só a competência resguardada, quanto o ato de bloqueio, o ato de gravame, né? E qualquer questão que envolva discussão sobre viabilidade ou não desse bloqueio vai para o âmbito da colaboração entre os órgãos judiciários, o do juiz universal e o do juízo trabalhista competente, e por isso eu estou denegando a segurança com esses argumentos. Como vota a juíza convocada Márcia de Windsor? Eu estou acompanhando o relator. Como vota o desembargador vice-presidente Eduardo Pugliese? Com o relator, presidente. Como vota o desembargador corregedor Paulo Alcântara? Eu acompanho o voto, senhor relator. Como vota o desembargador Valdir Carvalho? Acompanho o voto do relator. Como vota a desembargadora Maria Clara Saboia? Também com o relator. Como vota o desembargador Sérgio Torres? Com o relator, presidente. Como vota o desembargador Luciano Alexo? De acordo com o relator. Então, proclamando o resultado, por maioria, conceder a segurança e cassar a ordem deferida pela autoridade coatora para bloqueio e penhora em contas bancárias da impetrante, empresa em recuperação judicial, vencido o excelentíssimo desembargador Edmilson Alves da Silva, que denegava a segurança, custas pelo litisconsorte passivo no valor de R$ 392,50, calculadas sobre o valor corrigido da causa, porém dispensadas. E o voto divergente fica com o desembargador Edmilson Alves. Próximo processo, número de ordem 7, mandado de segurança 2721/2024, de relatoria do desembargador Milton Gouveia. Senhor presidente, Pois não, doutor Milton. aqui, pelo que se me apresenta, eu estou sendo vencido. Mas minha ementa é no seguinte: direito processual civil, do trabalho, mandado de segurança, questão de discussão, razões decisivas. O artigo 8334 do CPC admite a relativização da empenhorabilidade de proventos para pagamento de crédito alimentar, incluindo o trabalhista, desde que respeitada a dignidade do devedor. O entendimento jurisprudencial exige para a validade da reconstrução a observância de critérios objetivos e razoáveis que não suprimam a capacidade mínima de subsistência. No caso concreto, foi identificada a ausência de razoabilidade na fixação de percentual constrito, bem como a acumulação de bloqueios que violam o critério de proporcionalidade. Aqui é o seguinte: já existe uma penhora anterior de 10%, certo? E a impetrante é uma pessoa com
84 anos de idade, com um provento de 5.445,44. Então, eu estou concedendo por conta dessas particularidades. Pois não, Tomilton. Como voto o desembargador Fernando Cabral. Acompanho o relator. Como voto o desembargador Edmilson Alves. Eu estou pedindo vênia ao ilustre relator para divergir, porque mesmo ressalvando meu entendimento, que é quanto à impenhorabilidade, mas não vem ao caso aqui, a não ser quando eu tiver que registrar algum voto, eu vejo que, por disciplina judiciária, que esse bloqueio não fugiu dos parâmetros que o IRDR orienta no sentido de caber ou não caber o bloqueio. Por isso eu estou, senhor presidente, denegando a segurança. Pois não. Como voto o desembargador, a juíza convocada Márcia de Windsor. Eu estou, data vênia, acompanhando a divergência, inclusive nos termos do desembargador Eduardo Pugliese. Como voto o desembargador vice-presidente Eduardo Pugliese. Senhor presidente, eu tinha apresentado inicialmente uma divergência no que se refere ao momento do cabimento do MS. Eu já conversei inclusive com o relator sobre a questão, eu estou retirando, e tinha também acompanhado uma divergência lançada inicialmente pelo desembargador Paulo Alcântara, embora não tenha votado ainda presencialmente, mas eu também vou retirar. Eu vou acompanhar integralmente o relator. Como voto o desembargador corregedor Paulo Alcântara. Eu acompanho a divergência e, mesmo ouvindo o que disse dentro, eu achei muito bom os argumentos. Desculpe-me, não quero constranger. Nessa intenção, eu até pedi um tempo assim para falar, mas eu realmente é assim. Eu acompanho a divergência. A divergência que foi retirada. Mas eu não tinha visto que Vossa Excelência tinha acompanhado a divergência. Eu tinha visto que o desembargador Sérgio, pelo meu relatório, na sexta-feira, tinha acompanhado, e toda vez que eu retiro a divergência, eu aprendi com o desembargador Valdir. Eu, até por questão de respeito, né? Eu justifico a quem acompanhou a minha divergência, né? Pra não, e eu confesso que eu também tinha achado inicialmente os argumentos muito interessantes, um pouco fora da caixa, mas depois eu me convenci que eu estava equivocado. Eu tinha votado antes, Vossa Excelência, né? Mas depois, quando eu vi os seus argumentos, isso ainda bem, né? Ainda bem que eu votei assim, que os argumentos tão bons assim. E eu agradeço, e não obstante, eu agradeço os elogios de Vossa Excelência. Como voto o desembargador Valdir Carvalho. Presidente, esse é mais um dos processos que eu fiz referência ao senhor antes da sessão. O acesso à documentação do processo. O PJE não está dando esse acesso. Eu precisava, para examinar esse processo, que foi sofrido por Dr. Milton Gouveia, eu precisava da petição inicial e do documento que instrui o mandato de segurança. Que nós não, por exemplo, no meu caso, não vou falar dos outros, não tive acesso. Quando pede a vista dos documentos, ele dá um corte. Tem algo errado. E isso não só está acontecendo com o mandato de segurança, também com o recurso ordinário. A mesma coisa. Na sexta-feira, eu tive um conflito de competência, eu disse também ao senhor, para despachar com urgência, e também a documentação não pode ser importada. Foi resolvido porque o servidor daqui, atencioso, remeteu por e-mail as peças solicitadas, que possibilitou o exame da matéria. Então, eu faço esse registro, mas o doutor Milton supriu a deficiência, inclusive me mandou fisicamente a petição inicial, e a doutora Clara, que teve um acesso, não sei como. Eu fiquei no comecinho, porque é o seguinte, o que está acontecendo? Só para esclarecer, doutor Valdir. O último documento do Bob Esponja, que chama, que é a petição inicial, não está aparecendo. Ele vai até só o documento anterior. Exatamente. Então, a gente, agora eu estou clicando no precinho, no azulzinho, aí às vezes quando eu clico assim na cabecinha, aí ele abre.
ter sido essa última versão, né? A última versão, essa coisa nova. Coisa nova. Então está complicado. Realmente, assim, qualquer documento, qualquer processo. Para aquela análise rápida que a gente faz. Não tem, a gente tem que entrar pelo. Exato. Quer dizer, se você fizer muito esforço, aí você até consegue abrir. Consegue. Mas tem que. Mas não era como era antigamente, você clicava ali. Doutor Fábio, eu tentei de todo jeito e não tive acesso. Aí eu Só pedi. o senhor está perdendo a paciência. Aí eu pedi a Clara, que ela disse, eu estou clicando aqui no PS. Aí eu disse, tu coloca as informações que eu leio o que eu preciso. E foi o que ela fez e eu já agradeço a desembargadora. Eu gostaria que definisse muito esforço, né? Porque muito esforço. aí, Porque inicial. como eu trabalho muito com o uso seletivo da força, né? Eu entro. Eu quero saber o que quer dizer muito esforço. E com base em princípio, Tentativas. Porque está realmente. Pois com não. base nas informações complementadas pelo desembargador Milton Gouveia e desembargadora Maria Clara, tem a impedimento de 84. Mas olha aqui, Centro dessa olha aqui. sociedade. Eu vou acompanhar o voto do relator aqui. Com o voto da desembargadora Maria Clara. Eu achei interessante, eu não Olha falei essa aqui. questão, porque da tese do valor que ela receberia. Na verdade, o que me chamou a atenção, doutor Vitor, até também constar isso no voto, não constou, isso é objeto do mandado de segurança dela. E ela só tem 1%. Então, a nossa eu vim aqui, eu já ia destacar aqui. Então, a nossa 1% da empresa que ela 1% foi ela não tem nada. Ela realmente, assim, despersonalizada. ela é Aqui. funcionária, ela era funcionária, ela juntou a carteira de trabalho, Mas colocaram veja. ela como 1%, certo? E essa senhora capital. ficou respondendo pela dívida inteira da empresa. Então, por esse motivo, Sim, mas aqui nesse que eu coloquei aqui, eu estou abrindo em embora você. por outros fundamentos, mas já que ele vai incluir essa tese, então eu estou acompanhando o relator. É importante, eu acho essa tese é importante. Doutor Milton, e destacar que ela era empregada da empresa tá lá na antes de Eu ser vou acrescer os transformada em fundamentos. Está lá a documentação perfeito. toda. Eu queria que fizesse um destaque aí Não, para acrescer perfeito. os fundamentos. Como voto do desembargador Sérgio Torres. Eu estava inicialmente acompanhando a divergência lançada pelo desembargador Eduardo, presidente. Eu vou então alterar para acompanhar agora só pelas conclusões. Acompanhando o relator. Como voto do desembargador Luciano Alexo. Eu voto com a divergência nos termos do pronunciamento do desembargador Edmilson. Estou denegando a segurança também. 6 votos com o relator e 4 votos com a divergência. Isso. Então, proclamando o resultado, por maioria, conceder a segurança. Vencido os excelentíssimos desembargadores. Eu Edmilson pediria Alves, aí a a secretaria juíza convocada Márcia acrescer Diniz, fundamento o relevante desembargador Paulo percentual Alcântara e de o participação desembargador de Luciano sociedade. Alexo. E o voto divergente ficará sob a responsabilidade do desembargador Edmilson Alves. Próximo processo, número de ordem 8. Aqui. É, certo. É porque ela alterou sexta-feira já. Número de ordem 8. Mandado de segurança 2089/2024, de relatoria do desembargador Fábio Farias. É um retorno de vista de 27 de janeiro. Do próprio relator. Não, a demora do processo é porque ele tinha alguns defeitos, né, de intimação. Ele dirigia direitos de muitas pessoas. Elogiosa paciência da colega Karina, porque ele foi e voltou muitas vezes. Era muita gente para ser citada, né? Então foi esse o motivo. Né? Ele já tinha tido a sustentação oral, né? Inclusive eu até registrei no voto que a doutora Nise já tinha até apreciado um processo bem assemelhado aqui, né? E aí leio a conclusão. Só a conclusão. Né? Rejeita as preliminares suscitadas pelo Ministério Público, com este presente mandamos e concedo a segurança para limitar a execução dos processos listados no ID que cito aqui e que consta desses autos. Quanto aos processos extintos já listados nas folhas 13 e 16
sido habilitados em data anterior ao trânsito em julgado do acordo exarado em sede de AP. Quanto ao senhor Edson Vando, homologo a desistência, né, até porque em suas informações a autoridade coradora disse que o mesmo já recebeu na integralidade, portanto não tinha nenhum interesse. Né. Quanto ao MS promovido por Melquisedeque, né, que teve como relatora a doutora Nise Predouros extingo, dada a inviabilidade de restituir o processo para esta autoridade. Né. E quanto ao mérito, né, eu acho que conceder a segurança, certo? Porque acho que está faltando aqui. 2 pedaços. Não é? Mas está lá no antes. Conceda a segurança para limitar a execução dos processos listados, é porque ele já começa assim, né? Não é concedendo a segurança para limitar os processos. É porque as outras questões eram questões secundárias que eu achei importante deixar claro aqui, não é? Porque esse processo ele envolvia todas essas outras questões que eu listei, certo? Aqui nas questões secundárias. Essa Observa conclusão. aqui que efetivamente não tem nenhuma divergência, mas eu vou colher rapidamente os votos porque é um processo de janeiro ainda antigo, então eu vou colher os votos. Como vota o desembargador Luciano Alexo? Acompanha o relator. Como vota o desembargador Milton Gouveia? Como vota o desembargador Fernando Cabral? Com o relator. Como vota o desembargador Edmilson Alves? Acompanho o relator. Como vota a juíza convocada Márcia de Windsor? De acordo com a relatoria também. Como vota o desembargador vice-presidente Eduardo Pugliese? Com o relator, presidente. Como vota o desembargador corregedor Paulo Alcântara? Acompanho. Esse tem. Como vota o desembargador Valdir Carvalho? De acordo com o relator. Como vota a desembargadora Maria Clara Saboia? Como vota o desembargador Sérgio Torres? Estou acompanhando o relator, presidente. Proclamando o resultado por unanimidade nos termos do voto do relator, com a desembargadora Clara Saboia acompanhando o relator pelas conclusões. Então, terminados os processos com divergências, vou ler os processos julgados à unanimidade. Número de ordem 1, mandado de segurança 271/2025, com ressalva de entendimento quanto ao cabimento do desembargador Edmilson Alves. Número de ordem 2, agravo regimental nos autos do mandado de segurança 832/2025, de relatoria do desembargador presidente Rui Salatiel. Número de ordem 3, exceção de competência 10.059/2025, de relatoria do desembargador Sérgio Torres, com registro de impedimento do desembargador Valdir Carvalho. Número de ordem 4, embargos de declaração nos autos de mandado de segurança 1525/2024, de relatoria do desembargador Fernando Cabral. Declaro encerrada a sessão especializada. Vamos fazer agora temos um processo do pleno, mas estamos ainda no aguardo dos colegas para a composição, então vamos dar um intervalo aí de 10 minutos.
declaro aberta a sessão do Tribunal Pleno. Solicitar a secretária para apregoar o processo com pedido de sustentação oral. Bom dia a todos e a todas. Processo número de ordem 1. É um agravo regimental nos autos do cumprimento de sentença número 190/2025, de relatoria da desembargadora Ana Cláudia Petrucelli. A advogada doutora Regina Lemos fará sustentação oral pela parte autora. Bom dia, doutora Regina. A senhora dispensaria a leitura do relatório? Bom dia a todos, bom dia, doutor Rui. Como eu já tenho entendimento, já tenho ciência do entendimento, doutora Ana, eu posso... Estão me ouvindo? Eu posso que eu sou baixinho, faltei baixar um pouco. Como eu já sei do entendimento, doutora Ana, se o senhor preferir, eu posso seguir com a sustentação e na sequência... A senhora dispensa a leitura do relatório? Sim. Então a senhora dispõe de 15 minutos, a senhora está com a palavra. Obrigada, doutor Rui. Bom dia novamente a todos. Como foi adiantado por Karina, o processo em comento é um agravo num cumprimento de sentença. Esse processo ele decorre do dissídio coletivo de greve da Apivida, em que, na verdade, nessa ação de cumprimento, a agravante pede a apuração da multa devida em razão do reconhecimento pela reclamada, pela agravante, de que houve descumprimento da determinação desse tribunal. E aí, excelências, o que é efetivamente o cerne da discussão do descumprimento? A agravante aponta o descumprimento a partir do momento de que o sindicato, inequivocamente nos autos desse processo, conforme áudios do próprio presidente do sindicato, conforme atas dos cartórios registrando a funcionalidade do sistema e a não utilização pelos empregados. Então, o pedido de descumprimento decorre da não utilização do sistema mobile. E aí, excelências, antes de me amparar nas decisões, nos detalhes em que nelas são postos, que justificaria no entendimento da agravante a conclusão de que houve o descumprimento da determinação desse tribunal, eu vou falar um pouquinho o que é o sistema mobile para que se entenda efetivamente a utilização, para que se entenda que efetivamente essa funcionalidade ela entra como atividade essencial e necessária no serviço de saúde. Como se sabe, a Apivida ela é um plano de saúde com rede própria de atendimento. Então, além do plano de saúde, nós temos as unidades hospitalares onde os pacientes são atendidos. O que é o sistema mobile? O sistema mobile é um sistema de monitoramento dos sinais vitais. Ele serve para que se faça o acompanhamento desses sinais vitais periodicamente. E como isso é definido? Pelo médico. O médico, na entrada daquele paciente, ele vai definir qual a periodicidade que aquele paciente precisa. Pode ser a cada 3 horas, a cada 4 horas, 5, 6, a depender da análise da criticidade do paciente e da necessidade do acompanhamento desse sinal vital. Então, por exemplo, após o retorno de um parto, a parturiente ela é acompanhada dos sinais vitais nas primeiras 24 horas a cada hora. Depois de um procedimento cirúrgico, há o acompanhamento desse paciente a cada hora também. Então, a definição e o critério de avaliação e acompanhamento desses sinais vitais, ele vem a partir de uma definição médica da necessidade desse paciente. Então, isso foi criado pela Apivida. O sistema, ele é criado pela Apivida, mas acompanhamento de sinais vitais, ele é um procedimento amplo da atividade de saúde. E por que, então, a Apivida entendeu por uma funcionalidade que facilitaria o trabalho? Porque, além de facilitar o controle, ele torna mais automático a ação efetiva do quadro de saúde a partir do momento da identificação de uma inobservância do sinal vital. Então, imagine que após um atendimento, um procedimento cirúrgico, um paciente que vinha saturando adequadamente, ele tem uma queda abrupta. O sistema, ele aponta que aquela queda abrupta existiu, existe um tempo para a enfermagem adotar postura e existe um tempo para a conduta médica ser reavaliada para aquele paciente. Então, existe pela leitura da RE uma necessidade imperiosa. Esse serviço e esse acompanhamento de sinal vital, ele entra como atividade essencial à saúde. Não porque a empresa entendeu que é, mas porque o paciente ele precisa desse atendimento. Esse é um indicador necessário que se acompanhe. E aí, a partir do momento que houve um movimento grevista, o que é que o sindicato começou a fazer? Ele começou a incentivar os empregados à paralisação total. A gente tem um áudio do presidente do sindicato dizendo, a partir de agora é mobile zero.
E Mobile Zero significou então dizer não que não existia o controle dos sinais vitais, mas esse controle dos sinais vitais ele passou a ser feito num papel. A gente junta até junto da ata do cartório, existe um documento que exemplifica o que foi verificado na diligência do cartório. Existe um papel em branco, tem os carimbos que tem todos os sinais vitais para serem apontados e existe lá o apontamento. Nesse apontamento a gente não sabe dizer qual é o leito, qual é o paciente, qual foi o horário que ele foi coletado, que fica naquela situação de que essa evolução de sinal vital, para que a gente possa dizer então que teve um prejuízo ali naquela saturação, naquela temperatura, naquela pressão que precisa de uma ação, ela deixa de ser possível, porque o papel ali, ele na verdade, apesar de ele fazer um controle mínimo, ele não apresenta evolução, ele não acompanha, e mais do que isso, a gente não sabe dizer quem é. Então, inclusive, num cenário posterior até de um paciente que vem a óbito, a unidade ficou com dificuldade e tem essa dificuldade de resposta hoje aos órgãos de controle do que efetivamente aconteceu para aquele paciente ter aquela piora e aquele óbito. Porque esses papéis, imagine, a gente está falando, em Pernambuco nós temos 7 unidades hospitalares, acho que 4 prontos atendimentos, mais as clínicas. Mas vamos considerar as 7 unidades hospitalares. Nessas 7 unidades hospitalares, a empresa tem mais de 1.000 empregados substituídos dos técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, imagine quantos papéis desse, com quantitativo de sinais vitais, nós tínhamos distribuídos no curso de um plantão. Então, para identificar que o paciente A era o paciente que teve aquele cenário ali de sinais vitais e que aquilo importou em uma piora clínica, que foi isso que levou esse paciente a óbito, isso tornou-se impossível no período no auge da greve. A gente não sabe dizer se o retorno do controle dos sinais vitais ele ocorreu pela ação de cumprimento que o sindicato, com receio da multa que poderia ser imposta, ou se das justas causas aplicadas pela reclamada no anseio de solucionar esse problema, porque a gente, na verdade, enfrentava um problema grave e sério sobre a ótica da saúde. A Apvida é o maior plano de saúde em termos de número de vidas que tem aqui no estado, sobretudo é o plano que é mais utilizado sobre fins empresariais, daqueles vínculos, dos benefícios concedidos em decorrência dos vínculos empregatícios. Então, a empresa, na verdade, se viu na necessidade imperiosa de adotar medidas. E uma das medidas foi, entrando com cumprimento de sentença, pedindo a apuração da multa. E aí, excelências, eu vou ler 3 trechos das decisões proferidas nos dissídios coletivos, que faz com que a gente entenda que a utilização do sistema mobile estaria contido dentro dos 50% de atividades determinadas no dissídio coletivo de greve. A primeira delas vem da decisão da tutela, que dispõe que determinar que seja mantido um efetivo mínimo de 50% da quantidade total de trabalhadores em todos os setores e ou serviços prestados para a manutenção das atividades essenciais da empresa Apvida. A empresa entende que o sistema mobile não tem como não ser entendido como uma atividade essencial de saúde, porque ela acompanha os sinais vitais desses pacientes. E no outro trecho da decisão, que se mencionou a questão do descumprimento, houve a indicação de que cumpre ratificar os termos da tutela de urgência concedida pelo desembargador corregedor Fábio André de Farias, que determinou a manutenção de 50% do quadro pessoal em movimento paredista, sem distinção sobre procedimentos de baixa, média e alta complexidade. Esse é outro texto que diz que todos os procedimentos têm que ser executados. E, finalmente, quando se fala do sistema mobile, a decisão diz o seguinte: a respeito da manutenção do sistema mobile, sendo procedimento administrativo, deve ser mantido, não havendo razão para suspendê-lo, ainda que falte ao Poder Judiciário elementos técnicos para identificar se é sistema operacional pelos empregados em movimento grevistas. Excelências, a gente entende que, diante das evidências que foram já apresentadas no cumprimento de sentença, essa questão, se é operado ou não pelos empregados, ela está superada. A gente levou o cartório até a unidade da Ilha do Leite, que é a maior unidade hospitalar que a gente tem aqui em Pernambuco, e o cartório registrou que identificou no sistema que isso vinha sendo executado desde o começo da operação. A gente usa esse sistema há mais de 10 anos. A gente pegou o caso prático de um paciente daqueles que está internado
ininterruptamente há cerca de 5 anos, e a gente identificou que existia o acompanhamento de sinais vitais desse paciente até o início do movimento grevista. E a partir do movimento grevista, esses sinais vitais eles foram paralisados, esse acompanhamento. Então, em razão desses pontos que constam na sentença, nas decisões proferidas no dissídio coletivo, e entendendo que o sistema mobile é um sistema imperioso para o acompanhamento dos sinais vitais, para o acompanhamento de saúde da vida, e no compromisso que a agravante tem com esses pacientes que utilizam os hospitais da Apivida como rede única e exclusiva de atendimento, porque a gente está falando de um plano de saúde com rede própria, não cabendo aí esses pacientes identificarem uma outra unidade de saúde porque entendem que podem ter um prejuízo à saúde ali. Não, eles têm, na verdade, o dever de utilização de nossa rede própria de atendimento. E diante do nosso compromisso de prestar um serviço digno para esses pacientes, a gente vem ensejar aí o reconhecimento do cabimento do cumprimento de sentença, que não houve inadequação, que a determinação expressa do dissídio coletivo, ela reconhece que o sistema mobile estaria contido dentro dessas atividades essenciais à prestação do serviço de saúde. São esses os termos, excelências, eu agradeço. Obrigado, doutora Regina, pela participação. Com a palavra, relatora. Pois não, presidente. Bem, a agravante não se conforma com a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial. Eu vou me abster de ler toda a decisão, porque já é do conhecimento da advogada e dos demais julgadores. Então, é uma controvérsia sobre a possibilidade de execução provisória de uma multa combinatória que foi fixada em decisão liminar, proferida em sede de dissídio coletivo de greve, concedido para assegurar a manutenção de contingente mínimo durante o movimento grevista em atividade considerada essencial. Então, essa liminar, que foi deferida pelo, então, corregedor Fábio Farias, determinou a manutenção de 50% do quadro de pessoal da categoria em greve, fixando multa diária para o caso de descumprimento. A liminar foi confirmada por ocasião do julgamento do dissídio coletivo de greve pelo Pleno deste regional. Ocorre que, ao se pretender a execução das astrentes, a parte exequente não demonstrou o efetivo descumprimento da ordem judicial. A utilização indevida do sistema mobile pelos empregados grevistas, mencionada pela exequente como fundamento do pedido executivo, não foi objeto de análise ou vedação específica no acórdão proferido. Tampouco foi caracterizada de plano como violação ao dever de manutenção do contingente mínimo. O acórdão que se alega descumprido não deliberou nada sobre o mau uso do sistema mobile representar manifestação do exercício do direito de greve e, por consequência, abuso de seu direito, de modo a autorizar a incidência das astrentes. Então, eu entendo que o que a agravante pretende é executar um título que não foi constituído. O mau uso do sistema mobile, repito, não é uma conduta que foi vedada na decisão liminar confirmada por este Pleno. E impor uma penalidade por isso viola o princípio da legalidade estrita, até porque estamos em sede de execução provisória, que pressupõe a certeza e a liquidez do título, sendo vedado reabrir a fase de cognição, como pretende a Apivida, sob pena de violação ao devido processo legal. Então, eu entendo que não há título executivo certo e líquido, nem prova inequívoca do descumprimento da ordem judicial nos termos em que foi decidida originariamente. E por isso, entendo incabível o prosseguimento da execução provisória das astrentes. E, por isso, em resumo, estou negando o provimento ao agravo regimental. Pois não, embargadora Ana Cláudia. Como vota a desembargadora Solange Andrade? Acompanho plenamente. Como vota o desembargador Milton Gouveia? Eu também estou acompanhando. Eu quero destacar aqui o seguinte: que a ordem foi divulgada no sentido de manter 50% do quadro de pessoal, mas não foi dito que era 50% do quadro de pessoal em cada unidade específica. Cada unidade tem 50%, cada unidade foi para o quadro de pessoal. Então, eu estou acompanhando a relatora por essa particularidade de que tem esse descumprimento. Como vota o desembargador Virgínio Benevides? Pois não, presidente, estou acompanhando integralmente o voto da senhora relatora. Como vota o desembargador Fernando Cabral? Estou acompanhando a relatora.
gente não está conseguindo abrir aqui o processo. Realmente é uma situação muito complicada isso aqui, porque a petição inicial não está chegando e a gente não consegue abrir. E, na verdade, o que eu preciso analisar é a questão da conclusão, porque se tem dito que serão mantidas todas as atividades de baixa, média e alta complexidade, e esta está embutida, e se houver alguma informação de que, imediatamente após o dissídio, modificaram a forma de agir, certo, com relação a esse fato gravíssimo, eu, em princípio, tá, eu entendo que precisa de uma análise melhor com relação a essa questão. É questão de interpretação. Então, eu preciso ver o processo, de fato. Não estou conseguindo abrir, com uma passagem rápida eu poderia verificar isso aqui. Não estou conseguindo abrir a petição inicial para verificar todos esses fatos e a documentação que vem junto, né, para analisar o alcance desse acordo, né? Porque baixa alta complexidade, não pode dizer naquele baixa alta complexidade as atividades todas, né? Mas a gente tem que ter uma visão geral do que aquilo realmente não consegue. Para aqui, tá vendo? Só fica até em despacho. Então, acontece essa questão. Então, eu vou pedir vista só para algo assim mais certo da minha pertinência para analisar essa matéria. O prazo, segunda-feira, posso trazer? Posso. E os demais posteriores à desembargadora Clara Saboia aguardam. Senhor presidente, eu aguardo. Eu vou aguardar, eu só queria tirar uma dúvida. A greve ainda persiste? A greve ainda persiste, doutor Fábio. É muito grave. O dissídio coletivo, ele estava no gabinete da doutora Kátia, ministra Kátia, em uma audiência administrativa conosco. Ela perguntou se não seria possível e cabível a gente encaminhar para o doutor Godinho, que ele é responsável pelo Sejusc. O processo foi, a gente fez 3 audiências lá, mas na última o SATEMP já não foi e disse que não tem interesse na composição. E a gente superou o tema piso e aí engasgou um tema vale-refeição. Qual é o tema que ficou? Vale-refeição, excelência. Então, os demais aguardam, então, doutora Regina, a continuação do julgamento na próxima segunda-feira. Obrigada, excelência. Bom dia. Inclusive, eu também, apesar da vista ser da doutora Clara, eu vou reexaminar esse processo e eu quero ver o alcance do acórdão proferido no dissídio coletivo. Aqui há um outro aspecto. O advogado, quando junta as peças, devia juntar identificando. E de tal acordo do dissídio coletivo, e de tal não. Aí divide o processo em 3 partes. E dificulta o exame. Até agora eu estou tentando chegar no acordo no dissídio coletivo e não consegui. Até agora. Eu já sei que na terceira parte não está. Tá certo? Fiz a primeira não, e agora estou tentando ver se está em algum ponto da segunda. Então esse aspecto é necessário que o advogado, quando está juntando as peças, faça a identificação das peças. A segurança é assim, ele joga o processo inteiro, a gente fica a vida inteira. Encerrada a sessão do Tribunal Pleno. Vamos à sessão administrativa.